Estamos fazendo uma programação lá, 5 anos na igreja de Miritiba Mirim. Então eu deduzi que ele gostaria de estar realizando esse projetando um plano lá para 5 anos. Mas Deus que sabe, né? Se a igreja concordar e o pastor se colocar à disposição, também ele poderá ser um candidato. Pastor Zé Francisco aí lá na chácara, eu vi brincando. O pastor está morando ali pertinho ali e tal, não sei o que e tal, Vila Natal, quem sabe, né? O pastor Jair com aquela tranquilidade, né? Mas Deus abençoe o pastor Jair, que Deus possa usá-lo mais uma vez na internet. Vou sentar ali que eu gosto. Tem água. Bom, estamos de volta aqui com os irmãos, é sempre uma oportunidade de rever, né? Velhos, nós dizemos, antigos, né? Amigos, jovens há mais tempo, né, amigos? Eu brinco com a garotada lá em nossa igreja, e eu, minha esposa e minha geração, somos jovens há mais tempo, né? Somos jovens há mais tempo. E por isso, jovens um pouco mais experimentados, né? Aprendendo, sempre aprendendo, mas um pouco mais de tempo vivendo a juventude com Cristo. Certamente, cada dia, cada manhã, as nossas energias se renovam, como disse o profeta Isaías, não é isso? Nós somos renovados e isso então nos mantém sempre jovens. Veja o irmão Evaristo, quando cumprimenta, o entusiasmo dele, quando ele fala com as crianças, aquela vibração. E assim, nós somos jovens há mais tempo, não é isso? Jovens há mais tempo. Muito mais tempo. E sim, aí é bom, mas uma outra colocação interessante, né? Mas sempre é bom nós estarmos revendo os irmãos. Eu creio que uma boa parte, se não quase todos, aqui nós já temos contato há algum tempo, né? Uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas todos, creio que a maioria, se não todos, nós já nos conhecemos de outros encontros, de outras celebrações. Isso é muito bom. É verdade, nós estamos no desafio lá em nossa igreja para desenvolver um planejamento estratégico para os próximos 5 anos, um desafio para a igreja. Estamos lá nas primeiras reuniões. É claro que todo esse planejamento é o desafio para a igreja que deve, na verdade, diante de Deus, orar e assumir esse desafio, enfrentar essa nova proposta. Se o obreiro ficar 5 anos, bênção, né, para todos os lados. Mas se o obreiro for para um outro ministério, a igreja voltou, a igreja continua, e o obreiro que vem soma, como os irmãos disseram aqui. Creio que os irmãos aqui têm um projeto, não sei se escrito, mas tem no coração um projeto. Então o obreiro que vem para somar com os irmãos, né, esse avanço aqui nesse bairro. É assim que Deus faz a obra. Para cada tempo, Deus tem uma pessoa, uma família, para estar somando com a sua igreja naquele local. Somos uma igreja local que procura glorificar a Deus e alcançar aqueles que também precisam da graça do Pai. E no domingo passado nós tivemos um culto muito abençoado, em que, num dado momento, um item do nosso culto, nós dissemos: todos precisam também. Eles precisam, elas precisam. Há um projeto muito interessante para as mulheres. A irmã Kelly vai falar sobre isso, creio, durante o mês de março, e envolve as mulheres. Vocês, mulheres, agora no dia 8, é isso? Dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. E é bom ouvir que os homens estão aí se programando para reconhecer a presença de você, mulher, entre nós. Vocês são importantes para Deus e são importantes para nós, como corpo de Cristo. A mulher, ela não tem sido tratada com o devido cuidado e valor em muitas culturas, aqui mesmo no Brasil. Hoje pela manhã, enquanto falava, logo depois que a irmã Andréia esteve com as irmãs ontem, falava dizendo que nós temos uma lei chamada Lei Maria da Penha. Que bom, mas a Lei Maria da Penha não vai fazer muitos milagres, né?
ela é desrespeitada tantas vezes. O que vai mudar mesmo é o Evangelho no coração dos homens brasileiros, para olhar para as mulheres brasileiras com outros olhos, os olhos de Jesus. Então, aí a coisa funciona. Que nós possamos orar por nós, orar pela nossa pátria, pelo Brasil, missões aqui, missões fora, mundiais, para que então possamos, como eles, nós e eles, desfrutarmos da graça do Pai. Graça inexplicável, não conseguimos explicar jamais com palavras o que na verdade significa a graça de Deus. Nós dizemos graça é favor imerecido. É a nossa síntese desta grande intervenção de Deus nas nossas vidas, que é a graça. E eu costumo sempre dizer que a graça faz parte de uma face da moeda. De um lado temos a misericórdia, do outro temos a graça. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos, mas Deus não nos dá. Graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus dá. Então, misericórdia e graça são dois lados da mesma moeda que Deus dispensa a cada dia, a cada instante, a cada um de nós. E quer fazer isso também aos povos não alcançados. Como? Através das orações, da intercessão das igrejas, da contribuição, das ofertas, dos dízimos, tudo quanto nós podemos levantar de recursos para o Senhor, para que então o Evangelho chegue aonde nós não podemos ir com os pés, mas podemos ir com a oração, e podemos ir também através das cordas sustentadas pelo povo de Deus, para que então nossos irmãos prossigam falando da graça que nós com tanto gostosamente desfrutamos cada dia. Eu costumo dizer que nós muitas vezes não sabemos avaliar a bênção do Evangelho. Nós nos acostumamos com a presença do Santo Espírito em nossas vidas, e nós então não enxergamos a paz que desfrutamos, a tranquilidade em meio a tantas crises, de assaltos e violências. O desemprego agora não está tão em alta, mas já esteve em alta. E nós vamos caminhando, serenos, com esperança, com fé. Isso é a manifestação de Deus em nós, a graça presente de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos lembrar disso e agradecer ao Senhor. Quero convidar os irmãos para que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Eu vou ler os versículos 25 até o versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 25 até o versículo 34. Irmãos, se desejarem acompanhar em pé, podemos estar lendo esse texto da palavra de Deus, nesse instante em que Deus fala e quer falar ao nosso coração, nossa mente. Grande multidão o seguia, cumprindo. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ó Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para cantarmos, para louvarmos, para reconhecer que só Tu és digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de orarmos, intercedermos a Deus pela obra missionária. Também orar por nós, nossa família, orar uns pelos outros, Senhor. Precisamos, ó Pai, da Tua presença contínua, os Teus favores, Teu amor, para que possamos, ó Pai, não só viver estas bênçãos, mas que possamos irradiar, Deus, isto para este mundo, para esta geração tão carente. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá também de, com os nossos bens, servir a Tua obra, Senhor, ser usados, ó Deus, para a expansão do Teu reino. Obrigado a Deus pelo emprego, pela provisão, por tudo quanto o Senhor tem, a Deus, feito em nossas vidas. Como diz o salmista Davi: tudo vem das Tuas mãos e, portanto, para as Tuas mãos devolvemos, Senhor, com alegria. Ó Deus, agora, quando a Tua palavra foi lida, e é o momento em que, pelo Teu Espírito, mesmo Espírito que inspirou esse texto, Espírito que há de nos, ó Deus, trabalhar, esclarecendo, iluminando as nossas mentes e também sensibilizando e moldando, ó Deus, o nosso coração. Então, somente, ó Pai, nós queremos estar à disposição da ação do Senhor. Que haja, Deus, liberdade plena dada por cada pessoa aqui, para que a Tua palavra possa ser, Deus, usada e seja desafiadora para as nossas vidas nesta hora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos e irmãs, amigos, podem se sentar. Esse é um texto bastante conhecido, creio que da maioria, se não de todos. Texto em que Jesus vem de algumas intervenções nesse capítulo. Começa o capítulo falando a respeito de Jesus sendo desafiado pelos poderes do inferno e por Satanás. Nós olhamos os primeiros versículos desse capítulo, nós então podemos perceber esta questão. Jesus estava saindo de um atentado. O atentado no capítulo 4, em que Jesus estava no barco com os discípulos. E se nós olharmos para o mundo espiritual, a realidade espiritual, haveremos de compreender um pouco mais a respeito de que Satanás estava a cada instante trazendo dificuldades para que Cristo realizasse o seu ministério. Há um livro muito interessante em que alguns anos eu li, em que o autor dizia que Satanás, desde o Éden, ele veio aguardando e investigando cada servo de Deus que levantava para desenvolver um ministério específico, estratégico, na expansão do reino de Deus, os valores de Deus entre os povos. Cada líder que Deus levantava, cada profeta que Deus levantava, porque o diabo não é o quê? Onisciente. Ele sabia da promessa de Deus, que da semente da mulher um dia haveria a contabilização final. Deus haveria de resolver aquela questão lá do Éden. E o diabo então, ele vai ao longo da história investigando. Diz o autor que o diabo passou por Jó, inclusive. Quando nós lemos esse texto, olhamos por essa lei, nós começamos a entender de maneira mais ampla a ação de Satanás.
E ali então Jó, que era um homem fiel, um homem íntegro, Satanás então ele visita e procura dizer: olha, esse homem não é tão bem assim, esse homem não é tão quente assim, tão forte. E então vocês conhecem toda a história. Passou. Jó, na verdade, sustentado por Deus, venceu toda aquela tempestade, aquele redemoinho, e Satanás continuou, na verdade, fazendo as suas investigações, cada geração, cada época, até chegar em Cristo. Não é por acaso que Cristo, na verdade, depois do batismo, ele é levado para onde? O diabo estava no seu processo investigativo. Será esse agora? Por vários momentos, então, nós podemos olhar por esta ótica. Jesus estava no barco, dormindo com os discípulos, ele dormindo, os discípulos estavam no barco, e de repente o barco começa a sofrer aquelas ventanias fortes, aqueles balanços. Mas Jesus passou por aquele atentado. Podemos olhar pelo lado também da missão que Deus quer dar para os discípulos e quer dar para todos que estão a observar da soberania de Deus, da intervenção de Deus. Sim, isso também é verdade. Mas precisamos sempre olhar o reino e olhar realmente a batalha que nós enfrentamos cada dia. É a batalha que Cristo enfrentou e foi vitorioso. Jesus então, ele sai daquele momento, ele desce do barco, e quando ele pisa a terra, começa o versículo 5, capítulo 5, quando Jesus enfrenta novamente ali um endemoniado. Os irmãos podem observar no capítulo 5, pode deixar a Bíblia aberta, onde perceber ali aquela questão. E Satanás ali, quando Jesus se aproxima, Satanás fala: Filho do Altíssimo. Ele não se dirige para Jesus, ele roga, usa o nome de Deus, o Altíssimo, que era uma expressão, na verdade, não dos judeus, mas uma expressão dos gentios. Conjuro-te em nome de Deus e não me atormentes. Jesus então lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E aquele espírito responde, na verdade, uma legião. Até porque a identidade tinha algo, na verdade, místico naquele tempo. Quando você, na verdade, dava o seu nome dentro daquelas culturas, você ficava vulnerável, porque podia levar o seu nome às especulações, às adivinhações. Meu nome é Legião. E Legião, todos, a maioria sabem que na verdade são muitos, milhares. É um destacamento do exército romano daquela época, o exército mais temido da terra naquele tempo. Então a Legião era, na verdade, parte de um exército temido. Como que Satanás quisesse intimidar agora esse homenzinho aqui.